Boa noite, Cris e todos que escutam esse relato. Me chamo Sargento Raul. Só para avisar que esse nome é fictício, pois não irei revelar meu nome verdadeiro. Porque esse caso envolve um acidente bem famoso e irei poupar os detalhes porque há outras pessoas envolvidas. Então os nomes estarão trocados. Esse acidente aéreo abalou o Brasil. Infelizmente, todos faleceram. Não vou relatar o ano, pois vocês saberão que acidente foi. Mas esses relatos não têm nada a ver com as vítimas, e sim com os acontecimentos que houve no local. Geralmente, quando há esses tipos de acidentes que vamos para a mata fechada, nós do Exército Brasileiro que recebe essa missão, pois os bombeiros e outros policiais não são treinados como nós para enfrentar a mata por dias. Quando houve esse acidente, passamos uns 2 dias procurando os destroços do avião. Falamos com o proprietário de uma fazenda perguntando se lá poderia ser nossa sede, e ele respondeu que sim, e seus funcionários iriam ajudar nas buscas. O ambiente era de muita tristeza e dor, pois a gente tinha a esperança de sempre achar alguém vivo e levá-los aos seus entes queridos vivos ou mortos. Não tínhamos o costume de deixar ninguém para trás. Sempre íamos até o fim. O calor das matas era insuportáveis, mesmo nós usando roupas apropriadas. Os insetos maltratavam a gente, fazendo com que a situação ficasse ainda mais difícil. Um dos peões da fazenda nos alertou que a noite na selva era muito perigosa, não só por causa das onças e dos animais selvagens, mas também seres das matas, que às vezes agiam com bastante agressividade. Por isso, nós deveríamos ter muito cuidado com essas coisas também. O rapaz, que vou chamar de Jacó, ele relatou algumas histórias para mim e para meus companheiros, enquanto nós entrávamos na mata procurando as vítimas. Ele nos contou que certa vez ele era ainda um moleque entre 10 e 11 anos de idade. Ele e seu pai tinham o costume de caçar porco do mato para a família comer e às vezes até para vender. Seu pai, habituado, sempre levava consigo suas armas e seus adereços para passar a noite. Eu era um moleque muito teimoso, gostava de afrontar meu pai. E por ser o único filho homem, depois de 5 filhas mulheres, eu era o favorito dele, pois ele sempre quis ter um filho varão. Certa vez na quaresma, não tinha nada em casa para comer. Era uma época bem difícil em que eu e minha família passávamos. Então meu pai disse que ia caçar algo por alguns dias. E disse que iria salgar para que a carne não estragasse, pois nessa época não tínhamos geladeira. Quando foi final da tarde, eu e meu pai entramos na mata e começamos a procurar as caças. Colocamos as armadilhas para pegá-las. Às vezes dava certo, outras vezes não. Meu pai tinha uma espingarda de caça que ele sempre usava para abater os animais mais rápidos. Passamos a noite caçando e ele conseguiu pegar 3 porcos do mato e disse que era o suficiente para passar a semana. Nós fomos procurar um igarapé para limpar os animais e salgá-las e deixá-los no sol para que não estragasse. Meu pai disse que se eu quisesse poderia tomar banho, pois ele ia salgar as carnes e iria demorar um pouco. Então fui tomar banho. Mas eu tive uma brilhante ideia de desobedecê-lo. Saí do igarapé e saí de fininho, sem ele perceber, para dentro da mata com a sua arma, porque com toda certeza ele não iria deixar pegar sua arma. Ele tinha me ensinado a atirar, mas somente para caçar e se precisasse, mas não era o caso naquele momento. Fui entrando cada vez mais na mata, mas sempre nas proximidades do igarapé.
Foi então que eu vi um filhote de onça pintada, perdida da sua mãe. Ela estava assustada, procurando a sua mãe. Rapaz, não sei o que me deu. Parece que algo soprou em meu ouvido e disse: atira nela. Então apontei a arma e atirei na oncinha filhote. Depois que atirei, eu percebi a crueldade de ter tirado a vida daquele bichinho tão inocente. Meu pai então gritou: cadê você, Jacó? E eu respondi: estou aqui. E com pouco tempo ele chegou onde eu estava. Ele veio se aproximando e perguntou se eu estava atirando em algo. E eu respondi que sim. Então ele viu aquela pequena onça sem vida. Ele me deu um carão daqueles e me deu um cascudo que doeu até no cérebro. E falou: tu é leso, menino, olha o que tu fez. Você levou um pobre animal ao farelo, sem ele merecer. Agora, sabe Deus se nós vamos conseguir sair com vida daqui. Pois tu sabe que os espíritos da mata não suportam as maldades com as plantas e os animais. E você fez isso com um animal que não vai consumir. Fez isso por pura maldade. Meus olhos se encheram de lágrimas de arrependimento e de medo das palavras do meu pai. Retornamos ao rio e ele terminou o serviço com os animais abatidos e começamos a caminhar. Já estava passando do meio-dia, pois o sol já estava passando pelo meio do céu e nada da gente achar o caminho de casa. Andamos, andamos e andamos e nada de sair daquela mata. Anoiteceu. E as carapanãs estavam quase comendo a gente vivo. Foi então que meu pai fez uma pequena fogueira com gravetos e ficamos ali para que espantasse qualquer bicho que se aproximasse de nós. E também ele aproveitou para assar um pedaço de carne de caça e em seguida deitamos no chão mesmo, forrado com folhas grandes. Eu já estava quase dormindo quando de repente eu vi um ser monstruoso. Eu nunca tinha visto um bicho tão feio como aquele. Ele olhava para mim com ódio e eu chamava pelo meu pai e nada dele ia acordar. Aquele ser tinha pelos em todo o seu corpo, como se fosse um animal. Tinha dentes enormes e alguns ficavam até para fora da boca. Os seus pés eram para trás e seus olhos eram como se fossem duas tochas de fogo e seus cabelos tinham a cor de fogo. Ele tinha uma estatura pequena. Aquela visão era aterrorizante e logo pensei, já era para mim. Aquela criatura foi se aproximando de mim, como se ela falasse com o meu pensamento e me perguntou por que eu matei a pequena onça. Eu não soube responder e comecei a chorar desesperadamente. Aquela coisa começou a soltar uivos muito altos e gritos grotescos e nada do meu pai acordar. Parecia que ele estava em coma. Foi quando de repente senti uma chibatada de cipó no meu couro. A primeira lapada foi nas minhas costas e depois nas minhas pernas, braços. E não teve um só pedaço do meu corpo que não tivesse pegado as chibatadas. E cada chibatada que aquela coisa dava, ela soltava um grito assustador. Maior que o medo que eu estava, era a dor que eu estava sentindo. Era insuportável. Eu não me aguentei e acabei me urinando. Depois de pedir várias vezes desculpas em voz alta, aquilo então foi parando de me bater e os gritos assustadores transformaram-se em uivos, até que sumiu por completo. E nada nesse mundo fez meu pai acordar. Passei a noite toda ali, sentindo dores profundas e tinha partes do meu corpo que estavam em carne viva. Até que amanheceu e meu pai acordou como se nada tivesse acontecido e me viu chorando e contei o que tinha acontecido. Ele pegou uma pinga que ele usava para aquecer o sangue e ofereceu a caipora.
e meu pai me levou para me limpar no igarapé e fomos tentar também achar o caminho de casa. Ainda passamos boa parte da manhã caminhando, até que ele percebeu que estávamos no caminho certo. Depois desse dia, eu respeito tudo na mata e sempre que eu saio levo fumo e cachaça, pois eu não quero encontrar aquela criatura novamente. E assim o Jacó finalizou. Cris, eu olhei para aquele homem e disse: isso é só lenda. Vamos fazer o nosso serviço, pois isso sim é vida real. Então encontramos a cena trágica. Infelizmente, todos estavam em óbito. Foi muito triste aquela missão. Porém, alguém tem que fazer. No primeiro dia, resgatamos bastante pessoas, mas faltava algumas pessoas para serem resgatados. Naquela noite, montamos um acampamento ali mesmo, para que pela manhã continuássemos a nossa missão. Fizemos uma fogueira, preparamos nossa janta e armamos as redes nas árvores e em seguida fomos descansar. Foi quando de repente aquele mesmo rapaz começou a me chamar com a voz baixa. Sargento, o senhor está acordado? Pois tem um bicho grande olhando para nós. Eu olhei para o rapaz e ele apontou em direção a uma árvore. Ah, Cris, aquela criatura era muito grande e tinha pelos enormes e acredito que aquilo não era um gorila não. Pensei ser o pé grande, mas aí me perguntei, isso existe aqui na Mata Amazônica? Eu peguei foi meu lençol e me cobri e pela manhã fui falar com aquele rapaz e eu perguntei o que era aquela coisa. Ele então me respondeu que aquilo poderia ser um mapiguari, porém ele não quis nos atacar, porque não viemos fazer o mal. Fiquei intrigado com aquela coisa, mas enfim, tinha que procurar os restantes das vítimas e graças a Deus, com muita luta, achamos todos os que estavam no voo e conseguimos entregar cada um para a sua família, para que eles fizessem um enterro digno para seus familiares. Se alguém mora nessa região e pode nos dizer o que era aquele bicho, eu agradeceria, pois já se passaram vários anos e nunca consegui descobrir o que era realmente aquilo. Obrigada, Cris, pelo espaço e pela atenção. Boa noite a todos.